pelos poderes do Nerdcast. Eu estou no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Eu não consigo, não pensei em introdução, eu estou muito doido. Aqui é Carlos Volto e eu nunca usei cuecas felpudas. Aqui é Azaghal e eu assisti outro dia um vídeo constrangedor do Caquinho. Que é isso? Que é isso? Então tá, aqui é Garcia Júnior e eu não gosto de doce de abóbora. Muito bem, nós estamos hoje com uma mega boga celebridade do mundo nerd, cara. Pra quem não sabe, Garcia Júnior, ator, dublador, diretor de dublagem, tradutor, diretor de criação da Disney Character Voices International. Olha que beleza, cara. Ele ensaiou 20 anos pra falar isso. A Disney Character Voices nem existia ainda quando ele ensaiou. Começou já a ensaiar pra falar isso aí. Não. Esse homem, cara, é uma lenda viva. Nem tão viva, assim, não. É um senhor de idade. Você está reconhecendo essa voz, cara? Ele é dono de vozes como Arnold Schwarzenegger, cara, Kurt Russell, Patrick Swayze, Harrison Ford, todos os brucutus dos anos 80 que pertencem a Garcia Júnior. Olha isso. Mais 1 milhão de vozes, a gente vai falar disso, vai falar da carreira dele de dublagem, falar dos personagens célebres, tudo mais, perguntas dos ouvintes do Brasil inteiro, assim que voltarmos nos e-mails, certo? Canelada. Muito bem, vamos rapidamente para a nossa leitura de e-mails, não é, Azaghal? Sim, é verdade. O Jovem Nerd ficou com medo dos nerds não ouvirem mais o Nerdcast e reduziu o tempo da leitura de e-mails. Não, porque esse Nerdcast tá gigante, não foi nada disso. Temos que ser ultra rápido. Vamos lá. Usar aquela vozinha do Chico e Teco, hein, Jovem Nerd? Ai, meu Deus. Faz tanto tempo que a gente não usa. Tá bom, então vamos usar a vozinha do Chico e Teco, foi mais rápido. Muito bem, estamos de Chico e Teco, vamos lá. Quero agradecer a todos os nerds que foram na Fast Comics e deram lá suas caras e falaram com o Jovem Nerd, com a Azaghal, com a portuguesa, com a senhora Jovem Nerd, e foram assistir a palestra, que foi super bacana, foi super legal. Foi muito bom. Muito obrigado pela força. A gente tá com medo de que 3 pessoas fossem assistir a palestra e conheceram o Jovem Nerd, mas a gente lotou, né? Centenas! Segundo os organizadores da FestCon, nos 3 dias foi a palestra que mais lotou, né? Teve que pegar cadeira lá no subsolo, ainda ficou gente em pé, foi uma loucura. Não. Segundo os organizadores do FestCon, foi o dia mais cheio da feira. Olha, Azaghal! Tá falando, cara. Muito bom. Camisa Jovem Nerd, pra todos os lados. Isso, nós lançamos, agora já está vendo na Nerd Store, a camisa Lightsaber na caveira. Muito bom. Aproveitando, né, que estamos aí na modaça do Capitão Nascimento. Isso. A camisa P já esgotou, nós já mandamos fazer mais, calma. Sim, verdade. E a pedidos faremos também algumas baby looks para as meninas. As meninas quiseram, né? Então tudo bem. Mostraram interesse. Está encomendada. Se você quer, é só ficar de olho na Net só. Isso. Muitos e-mails de elogios sobre o Nerdcast 85, muitos elogios à participação da Bia Kunze e do Nick Ellis, que acrescentaram muito no nosso Nerdcast Tecnologia Sem Fio. A Bia Kunze, que é proprietária do blog garotasemfio.com.br, e o Nick Ellis, que escreve no digitaldrop.com.br e 1 milhão de outros blogs sobre tecnologia. Entre outros. Pessoas de gabarito na internet. Mas nenhum deles chega ao pé do nosso Blue Hand, né? Muito bom. Felipe Morcelli, 21 anos, Lene, São Paulo. Tive o prazer de comparecer à 13ª Fast Comics no primeiro dia e pude conhecer pessoalmente o Jovem Nerd. Ele talvez não se lembre de mim, mas eu com certeza vou me lembrar do momento tão divertido. O JN me confessou que estava muito nervoso para dar palestra, com medo que apenas eu levantasse a mão e perguntasse quem conhecia o site, olha aí. Também comprei a nova camisa com medo de ficar sem. Afinal, lançamento mundial não se perde. Diz que o Jovem Nerd, que o pessoal aqui no trabalho escuta o Nerdcast constantemente. E que eu havia votado mais uma vez no Bobs, o prêmio Best of the Blogs, que estamos no 2º lugar normalmente. Mas, infelizmente, nem todos os ouvintes do Nerdcast estão fazendo isso. Agora a coisa cresceu e a galera da minha república também ouve o Nerdcast. Sendo assim, aproveitei para fazer inveja a eles, dizendo que conhecia o Jovem Nerd pessoalmente. Olha só, Jovem Nerd, olha. A palestra foi igualmente divertida, praticamente um Nerdcast ao vivo, para a diversão da plateia, que, ao contrário do que já JN imaginava, conhecia sim e muito o site. O Jovem Nerd mostrou para nós como ser bem sucedido nesse meio de negócio mais nerdismo, e com certeza influenciou e deu uma luz a muita gente que deixou aquela plateia. Principalmente eu, que tenho um blog há alguns meses sobre a DC Comics. E agora estou vendo como ele pode se tornar algo realmente legal. Ou não. Mas o momento mais interessante de toda a palestra foram as apresentações públicas da
Vivendo deu sua breve e sincera opinião sobre Harry Potter. É uma merda foda, disse o anão e foi aplaudido de pé. Eu sou, né, cara? O cara, né? Ai, meu Deus, você tá dizendo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir um Nerdcast sobre história de quadrinhos adultas. Fale de Alan Moore, Sandman e afins. Valeu, pessoal do Jovem Nerd, continue esse trabalho excelente que vocês fazem e dominem o universo. Sabe o que foi bizarro nessa Fast Comics? O quê? Os autógrafos, cara. Por quê? É assustador isso, né, cara? Por que é assustador? As pessoas pedindo pra eu assinar as blusas, camisas, ádegas. Ah, uma loucura, né, cara? Ah, foi muito bom, você mandou o autógrafo na guitarra do cara, vai pro inferno. O melhor autógrafo que eu já vi na vida. É, muito bom. Algum dia isso vai valer alguma coisa, né, cara? É verdade. Ou não. Rafael Castro, 19 anos, Rio de Janeiro. Escrevo para lhes contar um fato engraçado, Rio de Janeiro. Faço pré-vestibular no centro da cidade, por isso tenho que pegar o metrô para chegar em meu curso. Todos os dias boto o Nerdcast no MP3, não importa se já escutei ou não. Simplesmente escuto outra vez e rio com a mesma intensidade. Nessa terça-feira o metrô teve um problema técnico e ficou parado na estação Carioca durante 1h30. Nossa, graças a vocês eu tive Nerdcast no MP3. O engraçado foi que no exato momento que uma mulher gritou que ia desmaiar, eu comecei com uma crise de riso provocada pelo programa. Naquele instante fui alvo de todos os passageiros, inclusive da mulher, que parecia ter melhorado completamente. Meu Deus, fui alvejada com insultos pela senhora e a única coisa que eu conseguia falar era: é o Nerdcast, Quase gritei mexendo a eu. Ai, meu Deus. Resumindo, o que seria na verdade um concluindo. As portas se abriram, 1 minuto depois eu corri pra fora. Meu Deus. Observação, tem que desligar o MP3 em momentos de crise. Júlio César Antunes, 23 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Tem tempo que eu não escrevo, mas vou contar pra vocês um caso que aconteceu comigo há 2 semanas. Eu estava na rodoviária Belo Horizonte esperando um ônibus para a minha cidade, Montes Claros, quando vi um guichê minúsculo de uma empresa chamada Transacreana. Olha aí, legal. No anúncio diziam que tinham passagens para Porto Velho, Cuiabá, Manaus e pasmem, Rio Branco, olha aí. Fiquei tão curioso que resolvi lá perguntar como era a tal viagem. A moça disse que a passagem custava R$250 e havia uma única saída por semana, no sábado às 19 horas. E chegava no ponto final na segunda às 22 horas. Detalhe, o ônibus não ia até Rio Branco, e sim até uma aldeia chamada Jacu. Voodoo é pra Jacu, né, cara? Que pariu, cara. Já procurei, mas não achei no mapa por aquelas bandas. Simplesmente não há ligação direta entre o Brasil civilizado e o suposto Estado acreano. Tá aí mais uma peça no quebra-cabeças pra provar que o Acre não passa mais de um cover-up. Cara, é impressionante. Não, tá rendendo, cara. Tem outros e-mails, mas não dá pra ler tudo, cara. É realmente um grande mistério, certo? Certo, voltemos ao nosso Nerdcast. Vamos ao Nerdcast, eu tenho a força. Garcia Júnior, além de ser uma lenda, é filho de 2 lendas da dublagem também, né, cara? Filho de Garcia Neto, Dolores Machado, grandes pioneiros da dublagem no Brasil. Pra quem não sabe, o pai de Garcia Júnior dublou muitas coisas legais do mundo nerd, cara. Olha só, Charles Bronson, Sr. Miyagi do desenho, Chefe Apache. E o Samurai do Super Amigos, cara. Homem-Fera no He-Man, o Jaga no Thundercats. Cara, 1 milhão de coisas maneiras também. Você trabalhou com seu pai também, não foi, Garcia? Graças a Deus, eu tive um imenso prazer de trabalhar com meu pai e com a minha mãe também. E estou pasmo aqui que vocês sabem mais do que eu. É o meu próprio pai, eu não sei metade do que ele fez e vocês sabem. Cara, Burt Lancaster também, grandes vozes, Meu Deus, é. Você, quer dizer, já notei que você é filho de peixe, né, cara? Nasceu na casa de dubladores, né? Ou seja, não faço nada. Como é que foi, cara? Você, desde criança, começou a dublar já, não foi? Comecei com 10 anos na dublagem. Na verdade, comecei aos 2 na televisão, na extinta TV Tupi. Olha aí. Quem tem mais de 82 anos, lembra? Na extinta TV Tupi de São Paulo. Então, eu comecei num programa lá chamado É Fácil Ser Feliz, que meu pai era produtor. Programa do Omar Cardoso aos domingos, para competir com o Silvio Santos. Não preciso dizer que demorou muito para acabar o programa. Competir com o Silvio Santos é quase impossível. Mas era um programa de variedade, de música, porque eles precisavam de um cupido, porque o Omar Cardoso era um astrólogo famoso e tal, com essas coisas de horóscopo e tal. Então, eles precisavam de um garotinho para fazer um cupido, que basicamente não faria caramba nenhum, ficaria ali passando de um lado pro outro, de pilozinho de fora e com a faixinha de cupido. Como a gente estava precisando de uma grana em casa, entendeu? Aí meu pai falou: pode testar criança pra fazer alguma coisa, já que dá despesa, come pra cacete. Não pode testar criança pra fazer isso aí, pelo menos ganhar um trocado, né? Mas o que tu ficou pelado andando de um lado pro outro? Veja bem que início de carreira, né?
Depois não melhorou muito não, mas tudo bem. E mesmo com nudez o programa não deu certo. Rapaz, aí é que não deu certo, entendeu? Eu acho que não deu certo exatamente por isso. Se fosse qualquer outra pessoa mais interessante, mas eu nu realmente não ia dar, nada nenhuma, não ia dar certo. Né? A pau pra minha naba, caso possa. Você dublou um personagem que faz parte da memória de várias gerações, que é o Pica-Pau. Isso foi na sua infância ainda? Isso foi na minha infância. Na verdade, eu comecei sem querer e por acaso, na verdade, com o Pica-Pau. Foram feitos vários testes. O Homem Casarré, saudoso Homem Casarré, ator, comediante da melhor qualidade. Pessoas de mais idade vão lembrar da novela que ele fez, chamada Feijão Maravilha, com o Grande Otelo. Fez também a escolinha do professor Raimundo, fazia um corintiano, falava, ora meu, tal. Um ator louro, tal. E maravilhoso, como Pica-Pau, fazia também a voz do Coelho Ricochete. Coelho Ricochete. E ele fazia esse Coelho Ricochete também, enfim, maravilhoso. E ele veio pro Rio nessa época para fazer teatro e televisão também. E acabou abandonando a série. Fizeram testes com vários dubladores de São Paulo na época, e eu fui convidado assim de brincadeira, para fazer de brincadeira, porque eu estava no estúdio, nunca tinha dublado, e eu não queria fazer, era sou muito tímido, né, muito encabulado, embora pareça o contrário, porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais sem vergonha. Não, na verdade você acaba aprendendo a lidar com a sua timidez, né, eu acho que é isso que verdadeiramente acontece. Tem que aprender, né? E eu era extremamente tímido, aí falei, não quero, tão, e ao mesmo tempo querendo muito, né. E meu pai, que não era uma pessoa muito paciente para essas coisas, falou, então tá bom, fechou tudo, falou, não, então tá bom, não vai fazer, é brincadeira mesmo, não quero saber, blá blá blá. E aí minha mãe me puxou num canto e falou, Júnior, não faz isso, faz, tem uma brincadeira, já que não tem nenhuma, enfim, responsabilidade e tal, faz. Aí convenceu meu pai a voltar ao estúdio, e eu fiz de brincadeira. A dona Nenê, que era esposa do Costife, que era dono da BKS, antiga versão brasileira AIC São Paulo, falou, olha, Júnior, eu quero te avisar, porque eu era uma criança de 10 anos, olha, eu quero te avisar que você não fez isso pra ir pra lugar nenhum, nós nem vamos mandar pro cliente, Eu falei, não, tudo bem. E na verdade eles mandaram, eu acabei sendo escolhido, até pensando que era a voz de uma menina. Falando assim, não, eu quero essa menina aí. Aí eu falei, olha, não é menina, é menino, e na verdade não é um profissional, ele é filho do Garcia. E o Edmir, que era a pessoa responsável pela MCA na época, disse assim, bom, tudo bem, filho de peixe, peixinho é. Se ele é filho do Garcia e vocês colocaram o teste aí pra eu ouvir, foi o que eu aprovei e fim de papo. Eu quero que ele faça. Caraca, olha aí a resposta. E aí, cara, teve uma coisa mais interessante ainda, mais engraçada que aconteceu, porque meu pai não ia dirigir. Ele fez os testes apenas e estava passando pro diretor da série para que ele fizesse, que inclusive era amigo do meu pai. Só que aí, nesse momento, o diretor falou, olha, eu tô fora, porque foi escolhida uma pessoa que não é profissional, meu Deus, é filho do Garcia, e eu entendo até, eu talvez no lugar dele tivesse tomado a mesma atitude. Ele nunca tinha me visto trabalhar e eu nunca tinha trabalhado nisso. É claro. Fiz um teste de brincadeira e passei uma banana pro cara segurar. E meu pai acabou pegando por isso, comprou a briga. Claro. Porque uma semana depois, quando eu já estava fazendo, ele chamou a mim e ao meu pai no barzinho que tinha ali, num botequinho que tinha ali do lado da BKS, para falar, olha, eu te chamei aqui para conversar, porque eu quero conversar com você, não é com seu pai, mas quero conversar na frente do seu pai porque eu queria te pedir desculpas. E eu não estava sabendo de nada, né? E aí ele me contou toda essa história, contou o que tinha acontecido e falou, eu não acreditei em você, não acreditei no seu potencial e agora eu acho que eu tenho a obrigação de pedir desculpas a você, porque eu respeito o seu trabalho, respeito você como Olha que bacana, pô, muito Foi bom. Muito bacana isso. Daí muito você não largou mais, né? Aí eu comecei nessa carreira que meus pais não queriam muito que eu abraçasse essa carreira, né? Como bons pais sensatos, mas né, que não querem que seus filhos, né, entrem numa carreira que é uma carreira difícil, uma carreira bastante difícil, bastante cheia de altos e baixos. Mas aí eles viram que não tinha jeito mesmo, que era mais um maluco na família. Mais um artista. Bota o carimbo na testa e manda pro mercado que não tem jeito. A pau pra minha naba, caso possa. Quantos anos você ficou no Pica-Pau? No Pica-Pau, até eu terminar aquelas séries, aqueles episódios, aqueles anos de série, fiz durante 2 anos. Dos meus 10 aos 12. Porque o Pica-Pau teve várias fases, muito antigas e tal, né? O retardado. Sério? Na verdade, quando você sente que é uma voz infantil fazendo o Pica-Pau, e como eu era paulista, e evidentemente quando você
como eu era paulista, eu sou paulistano, mas assim, eu estava... Não, eu era engraçado, né? Porque eu estou há tanto tempo no Rio de Janeiro que a gente até esquece. Mas assim, como eu era uma criança paulistana, uma criança paulista, os atores adultos, você aprende já a impessoalizar a coisa do sotaque, ou descaracterizar um pouquinho, né? Deixar o sotaque neutro, digamos assim. Isso que é uma coisa até que eu ia perguntar, né? Porque qual é o sotaque certo para a dublagem, né? Porque existem algumas diferenças, mas eu sei que você tem que segurar. Por exemplo, a minha esposa fez curso de dublagem uma época só de brincadeira, e tinha um cara que dublava muito bem, mas ele vinha lá de Rondônia. E ele e o cara falava, olha, você é muito bom, mas perde esse sotaque, mano, você não vai trabalhar nunca. Né? Tem a coisa, eu acho que o neutro é sempre o mais adequado, a não ser que, evidentemente, você esteja fazendo um trabalho em cima de uma determinada prosódia. É claro. Fazendo um personagem gaúcho, ou nordestino, ou mineiro, ou do interior de São Paulo e tal. Então, evidentemente, você vai trabalhar a sua prosódia para chegar naquele resultado. Do contrário, quanto mais neutro você ficar, melhor. Quanto menos você cantar, mas ao mesmo tempo não falar assim, né? Porque fica, de repente, uma coisa muito, que aí já fica aquela coisa estereotipada também, né? O carioca. Quando tu vai estereotipar o carioca fala assim, né? Exatamente. Porque, de repente, é uma coisa meio assim arrastada e, toda cheia de malandragem. E aí, quando você vai estereotipar o paulista, aí você fala tudo cantado, como se todo mundo em São Paulo falasse assim, pelo amor de Deus. É verdade. Não é nada disso, né? A pau pra minha nova casa pobre. Você, quando estava gravando na época, você era moleque gravando o Pica-Pau, vários episódios, você tinha noção que o Pica-Pau era um grande filho da p... Cara, eu tinha e não tinha, entendeu? Porque assim, aquilo tudo pra mim era eu adorava desenho, eu adorava quadrinhos, como adoro até hoje, né? Eu sou extremamente nerd, só não sou jovem. Nerd eu sou e quero morrer sendo. Então, eu sempre achava aquilo muito normal, né? Bacana, sacanear e se dar bem ali, e entrar naquelas situações e tal. Eu me lembro de uma vez, inclusive, que eu não tinha ideia de muitas coisas, né? Palavrão e tal. Eu lembro que uma vez tinha um episódio do Pica-Pau que tinha uma porrada de gente em volta dele, querendo pegar ele, né? Porque ele tinha feito alguma besteira, não lembro o que exatamente. Aí eu fiz um vozerio, né? Eu fiquei ali fazendo vozerio junto, porque eu não estava na cena, o Pica-Pau estava quieto. Aí meu pai falou, ajuda aí no vozerio, ajuda aí no vozerio. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fiquei uma voz velhinha assim, falei, dá uma porrada nele! Mas meu pai queria me dar uma porrada. Cara, isso ia ser ótimo no Pica-Pau, né, cara? Olha, no Pica-Pau podia ser ótimo, agora lá em casa foi péssimo. O tempo fechou no estúdio, meu amigo. Eu levei um esporro. Você fez muitos desenhos animados dos anos 80. Pra gente, né, a gente cresceu vendo isso. Então você faz parte da nossa infância nesse quesito. Olha só o que ele fez. Deixa eu listar rapidinho. Além do Pica-Pau, a nossa turma era o principal, o Alce Montgomery. Você lembra disso? Caramba, era um Alce que usavam uma suéter. Isso, olha! Que coisa maravilhosa. Que era Long Gang, né? Que era Long Gang. A gente já falou no nosso podcast de desenhos dos anos 80. Cara, você acabou de puxar isso da minha memória. Eu não lembrava, não tinha a menor lembrança disso. Mas agora lembrei. Os Smurfs gênio, o Bebop no Tartarugas Ninja. É verdade. Muito bom. Eu tenho que concordar com você, viu? O Papai Smurf também concorda. Olha aí, tá tudo voltando, rapaz. O Bebop, cara, um dos meus personagens preferidos, adorava. Sério? Pô, que bacana. E quem fazia o Rocksteady, né, que era o outro capanga ali do distribuidor, era o Márcio Simões, que faz Cacete e Planeta também, faz um dos Tucker and Fucker, né? E eu adorava sacanear ele, porque ele não conseguia segurar o riso. Tudo que, praticamente 85% do texto do Bebop não é texto original. É mesmo? Cada vez que eu ia gravar, eu falava uma coisa diferente. E o Márcio não segurava e ria. E a minha alegria era sacanear o Márcio e fazer com que ele risse e melasse o luto. Toda vez eu falava uma besteira diferente. Então por isso que eu tenho um carinho muito grande. É um personagem pequenininho, né? Que fala pouco, mas eu adorava fazer aquilo lá. Que era um clima de muita amizade entre todo mundo que gravava. Cacete, não é o rei dos anos 80, mano. Esse homem trabalhou, cara. Trabalhou muito. Quem tem que pagar a conta tem que trabalhar, né? Pois é. Azaghal, você lembra do Automan? Lembro, cara. Automan. Garcia, você lembra do Automan? Infelizmente eu lembro. Automan, aquele cara, tinha uma roupa meio Tron, né? Uma coisa brilhosa.
Um cabelinho Fazia curva de 90 graus. Sem desmanchar o cabelo. Aquele topete ficava ali direitinho no lugar. Você vê só, né? Como eu era ignorante de pai e mãe de computação e de computador, e como na maioria dos casos, na verdade, dos seres humanos normais e comuns, no Brasil, pelo menos naquela época, né? Ninguém sonhava em ter PC, né? Computador pessoal era uma coisa que era bastante distante da realidade, né? Exato. Então, o cursor era cursor mesmo, porque foi cursor do inglês e virou cursor, né? Que era aquela coisinha luminosa que ia pra lá e pra cá, né? Era sininho do aumento. Isso, meu. Muito bem colocado. Muito bem colocado, exatamente. Mas era o cursor, não era o cursor. Apalpa minha naba, caso possa. Sobe a música. He-Man, maluco. Agora nós vamos conversar. Agora vamos começar a conversar mais, cara. Não só He-Man, como Príncipe Adam. Olha tem uma aí. diferença aí, né? Existe aquilo, né? Quase princesa. Porque aquela... Peraí. Aquele coletinho cor-de-rosa, ninguém merece. Aquele cabelinho Chanel. Eu ia perguntar pra você se você tinha noção de... Não. Você tá... Não tinha, não. Não tinha. Você tinha quantos anos? O cara falou que tinha uns 19 anos. 17. 17 anos. Caraca, olha isso, cara. Muito bom. He-Man, cara, marcou uma geração inteira. Eu, Carlos, Azaghal, o David, somos dessa geração, nós crescemos com isso, a gente não se atreve a ver He-Man de novo, mas bolas, fez parte da nossa infância, era toda manhã, rapaz. E eu tenho uma grande dúvida a respeito de He-Man, vou te perguntar. Eu só queria dizer uma coisa sobre isso, Alexandre, rapidinho. Fala, por favor. Desculpe, tá? Não, pelo amor de Deus, interrompa. Não, é só isso. Perdão. Não, cara. Perdão, eu estou pedindo a vocês e a todos que estão ouvindo a gente que passaram por esse mesmo problema. A única coisa que vocês podem dizer é exatamente isso. Cara, eu vi He-Man quando era criança. Isso vai desculpar muitas coisas ao seu psicanalista, entendeu? Todo mundo vai se desculpar. Na fila do metrô, quando você começar a babar e tal, você só diz isso que as pessoas... Ah, tá bom, tá desculpado. Deixa ele passar. Vai sim, seguindo. Deixa eu perguntar, qual era a sua voz de verdade? Era do Adam ou era do He-Man? Cara, era mais, com certeza, quando eu comecei a fazer, era mais a do Adam, né? Entendi. Na verdade, eu iria fazer só o Adam. Ah, é? Eu não ia fazer. Que isso? Houve uma escalação dupla aí pra fazer o desenho, porque no original são duas vozes diferentes. Ah, é? Não acredito. São duas vozes diferentes. Só que quando nós começamos a gravar, a pessoa que ia fazer o He-Man desistiu no dia da gravação, no meio da dublagem. Não sei porquê, foi por algum motivo pessoal. E aí o Herbert, nesse momento, decidiu que eu faria os dois, então. E foi assim que nasceu essa coisa de eu fazer ambos os personagens, ou, enfim, o alter ego do He-Man lá. O detalhe do He-Man é tão importante aqui, principalmente pelo fato de que pelo menos 90% dos Nerdcasts se menciona o He-Man. Eu quero mais uma vez... O He-Man está enfiado no Jovem Nerd. Que é isso? Com todo respeito. Não, porque todo mundo fala, porra, como é que ninguém reconhecia o cara, né? Era pior que o Super-Homem, porque o cara só ficava bronzeado e a voz ficava mais encorpada. Então... Quando vira He-Man fica bronzeadinho, alguma coisa tem. Semi-nu, né? Sunga de pelúcia, cara. Né? Aonde vende isso? Mas alguma coisa estava aquecida, né? Mas me ocorre uma coisa muito engraçada que aconteceu uma vez. Eu sempre morei aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, até coisa de uns 12, 15 anos, eu sempre morei na Tijuca, né? Uhum. E eu tinha um amigo que estudava no Instituto Guanabara. Uma vez fui buscá-lo de carro, estava com 18 anos, enfim, na época que eu estava fazendo He-Man, e ele era meu vizinho e tal, e ele pediu para dar carona para uma menina. E eu, cara, eu tinha 18 anos. Não tenho absolutamente nada a ver com He-Man, como qualquer pessoa sã e normal pode imaginar, né? Se alguém acha que eu saio de peruquinha loura, de cabelo Chanel e de sunguinha felpuda, correndo por aí com uma espada nas costas, precisa se internar, né? Mas enfim. Então tudo bem, aí fui dar carona pra essa menina e esse meu amigo falou assim: ah, olha só, ele que faz a voz do He-Man. Ela apontou o dedo assim pra mim no carro, fez uma cara de nojo, quase vomitando e falou: você?
Aí eu falei, desculpe. Desculpe. Né? Começou aí. Desculpe de novo. Quer dizer, o He-Man já me proporcionou vários momentos de desculpa. Né? Por isso que exatamente depois desse dia eu criei um trauma, porque eu não queria, assim, eu falei, não fala mais esse negócio que eu faço o He-Man e tal. E esse mesmo amigo, uma vez numa festa, chegou e falou assim, olha, ele que faz a voz do He-Man. Ele era seu amigo mesmo, né? Esse era meu amigão. E aí o cara virou pra ele assim e falou, cacete, quem faz a voz do He-Man é meu amigo fulano de tal. Eu falei, tá vendo? Você aprender a deixar de mentir na frente dos outros. Eu já falei pra você parar de contar essa história na frente dos outros. Mandou bem, saiu bem. E ele ficou puto, né? Eu falei, tá vendo, seu babaca? Agora você nunca mais faz isso. Para de me encher o saco com essa história. Porque depois da sua amiga lá eu fiquei traumatizado. Foram 6 anos de análise. O Jovem Nerd, ele tá disfarçando, mas ele tá maluco pra pedir pra você fazer a voz do He-Man. Tá gravando isso aí? Lógico. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, guardião dos segredos do castelo de Grayskull. Este é Carlos, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Carlos se transformou num poderoso Voltor guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais forte do universo. Apalpa minha naba, Casupota. Você fez um dos maiores papéis nerd de todos os tempos. Nosso querido Capitão Kirk, William Shatner em Star Trek, excepcional. Você fez na época mesmo ou depois houve redublagem? Eu fiz, na verdade, eu digo sempre isso, eu estraguei a série. Não, que isso, cara. Não, lógico que não. Você tá louco. Porque vocês são de uma geração posterior. Então, consequentemente, pra mim, as 3 pessoas, quer dizer, o Capitão Kirk é Astrogildo Filho, Emerson Camargo e Denis Carvalho. Uhum. Foram as 3 pessoas que fizeram o Capitão Kirk na época, ou seja, na dublagem original, lá dos anos 60. Sim. Eu vim depois para estragar, como brinco e digo, porque estragou o que era importante para mim, que eram aquelas vozes originais. Mas, na verdade, foi por uma questão de gravação, de qualidade de áudio. Sim. E por conta disso, eu acabei estragando a série, mas com muito prazer. Porque foi uma honra ter feito. Você não estragou. Você e o Márcio Seixas, que fazia o Spock, né, eu achava que era uma dupla ótima. Na minha opinião, caracterizou o que eu acompanhei a minha infância inteira e o que eu adorava. Então, eu digo nesse sentido, porque a criação desses 3 atores, na verdade, você vê, se ele teve 3 Capitães Kirk durante o tempo da sua dublagem original, e você não sente uma diferença. Eu nunca senti, sempre achei que todos os 3 mantiveram um padrão muito, muito bom da qualidade e que se encaixa também a uma interpretação, a uma coisa toda que estava ligada àquela época. Aí quando você traz isso para um outro momento, eu acho que perde um pouquinho da magia, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos uma referência atual à relação a isso, seria exatamente o fato do Homer Simpson, que as pessoas que estavam acostumadas com o Valdir Santana na voz do Homer, acharam estranho ver ele agora com outra pessoa fazendo. Mas na verdade a mudança do Homer, eu não sei por que as pessoas comentam tanto agora, porque o Homer foi mudado antes. Já teve mudança, já foi mudado antes. O Júlio César substituiu o Valdir Santana. O Valdir Santana por um tempo. E na verdade, eu acho que o Carlos Alberto está muito mais próximo do que o Santana fazia do que o Júlio César. Porque o Júlio César, exatamente para não ficar preso àquilo que o Santana fazia, ele criou uma outra coisa. Ele fez uma coisa bem diferente. Diferente. Eu acabei acostumando também. Pois aí você acaba acostumando. Então eu acho que é normal essa resistência inicial é uma coisa normal. Salvaguarda realmente quando você tem uma diferença muito grande e que descaracteriza o personagem, né? Por isso que talvez vocês não tenham sentido tanto com relação ao Capitão Kirk, porque eu procurei fazer o que o Shatner fazia lá, mesmo porque não tem como, aquelas pausas que ele fazia são uma coisa que eu tenho que acompanhando a dublagem. Eu não quis fazer o que ele fazia no original, porque senão ia me sacanear muito. Tirando isso, a gente tenta sambar pra cá e sambar pra lá e tentou fazer uma coisa meio clássica também, né? Sem ter essa coisa de... Ele fazia no original. Você sabe como é que é.
MacGyver. Anos 80, então vamos falar de anos 80, porque... Fazer um comentário rápido de novo, Alexandre, sobre o MacGyver. Fala. Desculpe. Não. Para com isso. Não. Tu não vai pedir desculpa pro MacGyver, não, cara. Pelo MacGyver, não. No MacGyver, você chegou a aprender alguma coisa útil dublando o episódio? Cara, se aprendi, ainda não usei. Devo ter aprendido, mas não usei ainda. Deve ter que demorar, sei lá, uns 40, 50 anos pra isso acontecer. Deve ter um tempo, né, pra isso se mostrar útil. Eu acho que o MacGyver, Azaghal, a gente não pode ver de novo também. Não pode. Tem que estar na memória. Por isso que eu tô pedindo desculpa. Porque eu tenho a noção que vocês não têm. Porque... Quando você vê a coisa várias vezes, entendeu? Repetindo ali na sua frente, 2, 3, 4 vezes cada take pra você, né, ensaiar, gravar e tal, você tem que pedir desculpa. Né? Não por nada, quer dizer, eu não tô falando nem da série não, mas a estética dos anos 80 é muito engraçada, né? É uma coisa muito... Mullets, né, cara? O MacGyver é um rei dos mullets. Exatamente. Aquele cabelinho dele é uma coisa... Podia fazer uma dupla caipira fácil, né? Ele e o Charlie Sheen, né, cara? Exatamente. Porque o MacGyver também durou muito tempo, não durou? 7 anos. 7 anos de série. 7 anos, claro. Evidentemente a gente não dublou 7 anos, né? Mas cada ano de série tem aproximadamente de 22 a 26 episódios. Geralmente é isso, né? Quando você pega uma série dessas pra fazer, tipo um aleluia. Pô, conseguir pegar uma série é bom porque é trabalho garantido durante algum tempo, né? Existe a galera luta por fazer série e tal, melhor filme, ou tanto faz? Trabalho é trabalho. Eu acho que tem as duas coisas, né? Depois de um tempo, se você está há muito tempo na profissão, ou já está o suficiente na profissão e já tem feito várias coisas de destaque, de importância, é trabalho. E o que é importante é que você esteja trabalhando. Eu sempre vi dessa maneira. Eu acho que a dublagem também, hoje em dia, depois que as pessoas começaram a gravar separadamente, mudou um pouquinho esse aspecto, mas antigamente a dublagem sempre foi uma arte muito democrática. Ou seja, você não era apenas... Eu não era apenas a voz do MacGyver, do Arnold Schwarzenegger, do Kevin Costner, dos grandes atores e dos grandes personagens. Eu entrava muito em estúdio ali para fazer o cara que estava entregando o telegrama. Aqui está o telegrama, senhor. Tá, tudo bem, acabou. E eu adorava entregar um telegrama, porque na verdade você ganhava por hora e eram 20 takes por hora, os 20 loops, como a gente chama, por hora. Que você tinha a convenção de gravar. Se você fosse lá e gravasse o cara que entregava o telegrama, eu gravava um loop, ou seja, eu ficava no estúdio 3 minutos e ganhava a mesma hora que o cara que encostava o umbigo na pancada lá e fazia um papel, às vezes, de 1 hora dificílimo. Que era um suicida que berrava e descabelava. Eu quero me matar! Eu quero morrer! E falava feito um maluco durante 1 hora, né? Com movimentos labiais louquíssimos que você tinha que encaixar. Então era muito mais difícil. Eu queria mais falar, aqui está o telegrama, senhor. E ir embora. Pô, era maravilhoso. Então, a dublagem tem essa coisa democrática, porque como você não está aparecendo e a sua vaidade não está nisso, né? Não deve estar, pelo menos. Se tiver, você vai ter que pagar uma grana violenta de analista, né? Porque não é por aí. Tem a coisa de você poder trabalhar e exercitar em vários papéis diferentes e até exercitar isso. O fato de você fazer um protagonista num momento X e ali sair daquele estúdio, andar 10 passos no outro ali do lado, no estúdio do lado, e fazer o cara que está entregando o telegrama. Ou o soldado que fala, estou morrendo! Tem uma frase famosa de um onliner lá que é o ei, esse carro é meu! Essas coisas assim que sempre rola. Exatamente. Vozerio, que é uma delícia. Vozerio. Ali conversando a sua vida, então claro que tem que acompanhar mais ou menos o que está acontecendo na cena. Evidentemente, eu me lembro de uma história de uma série antiquíssima, que os mais velhos vão se lembrar, chamada Holocausto, que era uma série pesadíssima, né? Assim, falava sobre o Holocausto e sobre tudo que aconteceu nos campos de concentração, né? Não só com o povo judaico, mas também, enfim, com as minorias que existiam na Alemanha nazista naquela época. Então era uma série sofrida e comovente, né? E foi dublada, né? Na Everett Richards e tal. Isso eu não vivi, evidentemente, eu não estava lá na época, mas é uma das histórias clássicas da dublagem. Então tinha aquela coisa que os caras organizaram um futebol ali, né? Não sei se era um pedaço de batata ou qualquer coisa assim, mas para ter um pouco de diversão no meio daquele caos, daquele drama todo, né? E estavam ali os dubladores fazendo vozerio e tal.
Aí um inexperiente incauto manda um vai fundo! Aí o diretor fala, para, não, peraí, vai fundo não. 1940 e tal, vai fundo é um cacete. Você tá maluco? É verdade. Então tem isso, né? Você tem que estar sempre se adequando ali à situação, mas dá pra você relaxar, você não tem compromisso com o movimento labial e tá todo mundo falando junto, né? É bacana. Então é muito melhor, às vezes, você fazer um vozerio do que você tá ali e fica 4, 5 horas no estúdio fazendo vozerio. É claro. Não tem a responsabilidade de estar ali carregando o protagonista nas costas e chegar alguém e falar assim, Ai, não gostei da voz dele. Ai, de novo ele fazendo isso. Mas você fez a voz do MacGyver? Eu não aguento mais o MacGyver fazendo tudo. sim, minha filha, mas eu tenho que pagar a conta também. Quando você faz vozerio e tal, você já colocou algum easter egg? Já falou alguma pra ver se alguém pega? Você fala, claro que você fala bobagem, contanto que evidentemente você não comprometa o trabalho, né? A gente brinca, claro, até pra descontrair, porque é natural. Contanto que isso não imprima, tá tudo bem, que fique nos bastidores, tá beleza. Eu conheço uma história de um cara que manda, isso também é uma história antiga, que ficava, apalpa minha naba, caso possa, apalpa minha naba, caso. Ficava assim, cara. Só que ele, no meio de 200 milhões de pessoas, você não ouvia isso. Excelente. Aí se torna folclore, né? É claro. Engraçado. Apalpa minha naba, caso possa. TV Colosso, malandro. É verdade, Capachão. Olha aí. É uma besta. TV Colosso eu acho uma das produções nacionais mais espetaculares de todos os tempos. Eu já não tinha muita idade para ser o público-alvo quando passava, mas eu gostava porque eu achava de imensa qualidade, cara. E você fez 2 papéis, foi o JF e o Thunderdog. Sim, é verdade. Só que infelizmente não durou tanto tempo quanto eu acho que deveria durar. Você sentiu falta? Você gostava de fazer TV Colosso? Era uma coisa, se sentia agradável pra você, uma produção nacional e tal? Cara, eu adorava, porque era a proposta, sem a gente saber muito bem, né? A direção da dublagem era, de novo, desse grande amigo e meu compadre do Mário Jorge, que reuniu essa equipe para dublar, e a proposta era muito parecida com o Simpsons original, porque lá você sabe, né, que são 11 atores, 10 ou 11 atores que fazem absolutamente tudo. Tudo, né? Exato. E a proposta da TV Colosso era exatamente a mesma. Então, embora a gente tivesse os personagens principais, como eu, no caso, JF, o Thunderdog, depois, mais tarde, quase no final, apareceu um terceiro lá, que era o Daniel, que era um cachorro estilo Tim Maia, assim, bonachão, tal, não sei o quê. Então, apesar desses personagens serem os meus personagens fixos e de destaque, digamos assim, eu fazia vários cachorrinhos ali, e todos nós fazíamos rodízio para fazer várias das outras cenas com outras vozezinhas. Ah, saquei. Então todo mundo estava sempre fazendo tudo. E era uma equipe assim maravilhosa, e a gente ficou muito unido, porque era um trabalho punk, né? No início a gente fazia absolutamente tudo. Nós fazíamos o som guia para os bonecos. Você ia na gravação? Exatamente. Pô, que bacana. Não todos nós, né? Porque assim, o som guia, como não era necessário que o cara que fosse fazer a voz do personagem mesmo fizesse, bastava que 2 fossem. Então claro. Podia ser... E aí a gente fazia tudo, voz de homem, voz de mulher, que era apenas para que os manipuladores ali dos bonecos pudessem fazer o tempo da boca correto, né? Para que a gente não se ferrasse depois na gravação, na hora de sonorizar. Exato. Então tinha essa coisa. E a gente dublava, feito condenado, as coisas que a gente fazia também na Everett Richards, na Delarte, em todos os outros estúdios nos quais nós trabalhávamos, né? Então a gente ficou 3 meses até a gente pegar o jeito do programa e até também contratarem 2 atores para fazer apenas o som guia durante as gravações. Nós não dormíamos. Caraca, imagino. A gente passava 24 horas dublando alguma coisa, porque assim, a determinação era essa. De madrugada, como a gente não tinha o jeito ainda do programa, nós passávamos a madrugada inteira para gravar os programas. Então a gente começava lá para 9, 10 horas da noite, íamos até 7 horas da manhã. Meu Deus. E 8h30 da manhã começava o período de dublagem normal nos estúdios. Meu Deus. E todos nós éramos profissionais equipadíssimos. Então a gente saía correndo. Então era assim, a gente dormia quando dava. Um encostado no outro ali, parecia um albergue da juventude, o estúdio da sonorização da TV Globo. Então isso com certeza te traz uma dificuldade muito grande. Eu parecia um zumbi, cara. Eu não fazia barba. Eu só ia em casa tomar banho e escovar os dentes. E levava a escovinha, claro, para escovar os dentes ali, comíamos ali e tal. Então você acaba criando uma relação com as pessoas de muita união, né? Porque tá todo mundo segurando um rojão muito, muito violento. Isso durou 3 meses? Assim, até a coisa da gente varar a madrugada, né? Ficar até de manhã.
gravando o programa. Meu Deus. Depois não. A gente começava às 9, saía umas 2 da madrugada. Mas isso é vida normal de quem trabalha com arte, né? Não tem essa. É normal. E você tem que acordar cedo e paciência. Aí você até segura a onda. Agora, ficar sem dormir no chão, ali no canto, durante 1 mês, 2 meses, você vai ficando desgastado realmente. Né? Com certeza. Mas, olha, teve um resultado fantástico. Acho que isso faz parte de pérola do arquivo de televisão brasileiro. Eu tenho muito carinho pelo programa. Foi daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com chapéu de copa? Então tá. Eu só tenho uma coisa a falar. São 2 palavras, uma normal e outra complicadíssima. Roger Rabbit. Porra, não! Também! Mas eu quero falar primeiro de Arnold Schwarzenegger! O pai de todos os brucutus. Tudo bem, vou deixar o Chuck Norris fora dessa, mas pra quem cresceu na década de 80, cara, é uma coisa. E você fez, cara, O Sobrevivente, Inferno Vermelho, Conan Bárbaro, Vingador do Futuro, True Lies. A máquina não fez todos os filmes de Schwarzenegger, mas fez os melhores. É claro. Né? Fez Predador, fez Terminador do Futuro. Até recentemente, Batman Robin, Fim dos Dias. O último que você dublou do Schwarzenegger foi Terminador do Futuro 3? Eu acho que sim, foi. Também foi o último filme do Schwarzenegger, mas e nessa época você já nem estava mais, né, tão ativo na dublagem geral, né? Não, mas aí eu não resisti. E teve a participação no filme dos Simpsons também. No filme dos Simpsons, é verdade. Schwarzenegger. Mas como é que o Schwarzenegger chegou em você e como é que alguém falou, pô, você é a voz do cara, você vai ser o cara? Eu explico isso, diferença ele. Os caras, quem é que faz o He-Man? Que é um cara tão grande quanto o Schwarzenegger. Ai, meu Deus. Foi o seguinte, um dia eu tava ali e falei, People of California. I'm your governor. E a cara que eu podia mandar bem fazendo esse cara. Não, na verdade, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Foi nepotismo mesmo, assim. Isso foi um presente do meu querido e velho pai, Garcia Neto, ele que me escalou para fazer o Conan. E porque a gente tinha assistido o filme, fomos ver o Conan, o Bárbaro, no cinema, eu e meu pai. Aí a gente tá ali no cinema e tal, e no final, né, pra quem lembra do filme, o Tulsa Doom lá, né, Tulsa Doom, que eu acho fantástico, inclusive, a história, né, porque a mensagem do filme eu acho muito interessante, né, porque o cara tenta primeiro dominar pela espada e depois ele saca que a melhor coisa é dominar as mentes das pessoas através, né, de certos ritos e coisas que tais, que é o que mais acontece, na verdade, na história da humanidade. Né? Tinha um babaca no cinema, que sempre tem um, né, claro, enchendo o saco, cara, e sacaneando o filme, e falando um monte de merda. Aí no final, que tinha aquela coisa, né, daqueles seguidores todos do Tulsa Doom, e que o Conan sobe as escadarias lá pra tentar matá-lo, né? E aí ficou o babaca gritando lá atrás, Viva o Tulsa Doom! Viva o Conan! Viva o Tulsa Doom! Aí alguém virou, Viva da tua mãe! Bicho, o cinema veio abaixo. O cinema veio abaixo. Todo mundo bateu palma. Aí foi do cacete. Aí depois teve aquele silêncio, você só viu aquela voz lá atrás. Pô, mãe não, é sacanagem. Cara, aí o cinema veio abaixo de novo. Né? Isso já nos créditos. O cara ficou assim, mas o cara perdeu a fala e ficou ainda chateadinho, olha só. Ai, tadinho. Enfim, eu achei o filme maneiríssimo, tal, né? E falei com meu pai, falei, pô, que filme bacana, tal, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de quadrinhos, da Conan, dessas histórias de heróis, bárbaros e o caramba quatro. E aí quando o filme chegou, passaram um filme pra ele. E ele falou, olha, acho que tem tudo a ver, tal, com a tua voz, tal, pelo que você tá fazendo no He-Man mesmo, tal. Então eu vou te colocar pra fazer. Então foi um presente do meu pai, e eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, porque foi mesmo, e eu tenho o maior orgulho e fico muito feliz por isso. Foi muito bom. E foi seu primeiro papel do Schwarzenegger, né? Foi a primeira vez que eu dublei. E aí é uma coisa que eu queria te perguntar, já que você acabou ficando uma voz muito marcada no Schwarzenegger e também em outros atores que eu já falei aqui, no Kurt Russell, no Patrick Swayze, no Van Damme, no Harrison Ford, no Robin Williams, fez uma porrada de coisa do Robin Williams. E assim, o que decide
quem é que tem a ordem de falar assim, agora você é a voz do Schwarzenegger? Porque isso não é uma coisa assinada em contrato. Você não é a voz do Schwarzenegger pra sempre, né? Não, absolutamente. Isso quem decide é o que? É um consenso? Por exemplo, se você pegar um diretor te escalou, por exemplo, seu pai te escalou aqui e fez o Conan. Agora, em outro trabalho, que com outro diretor, quem é que decide vir? Vou pegar esse cara que esse já fez, ele pode pegar qualquer um. Como é que funciona essa história? Não, ele pode. Na verdade é o seguinte, se não for um consenso, ou seja, se o diretor chegar e falar assim, não, eu achei essa escalação péssima. Não tem nada a ver o Garcia Júnior fazendo o Schwarzenegger. É ridículo. Não vou escalar. Ele não escala. Não entendi. Assim, o diretor, nesse aspecto, é soberano na sua decisão mesmo, porque a responsabilidade do trabalho do produto final é dele. É claro. Evidentemente, por exemplo, você falou no caso do Patrick Swayze, eu não sou considerado, entre aspas, o dublador do Patrick Swayze. Entendi. O Ricardo Schnepfer dublou o Patrick Swayze muito mais do que eu. Entendi. Só que eu fiz em 2 filmes que acabaram se destacando. Num dos casos, por exemplo, que foi o caso do Ghost, eu fiz porque eu dublei numa casa na qual o Ricardo não estava dublando na época. Entendi. Então o diretor optou por escolher uma outra pessoa para fazer, que aliás foi o Valdir Santana, e ele me escolheu. Ele me escalou para fazer o Patrick Swayze naquele filme. No Caçadores de Emoções, que foi o outro filme que eu me lembro de ter feito o Patrick Swayze, nem me lembro porque talvez o Ricardo estivesse ocupado com outra produção. E também tem isso, né? Porque você trabalha muito com um tempo apertado, né? As produções têm contratos com as emissoras exibidoras e tal. Então não é uma coisa de você ficar esperando se aquela determinada pessoa pode ou não. Então há vários fatores que influenciam. Exemplo, se o filme for dublado em São Paulo, não vão, na maioria das vezes, não vão chamar um ator do Rio de Janeiro para dublar em São Paulo e vice-versa. Entendi. Alguns poucos casos isso acontece quando se tem uma verba também para pagar, porque aí você vai ter que pagar a passagem, você vai ter que pagar a estadia. Então, na verdade, esses papéis todos, por exemplo, do Schwarzenegger que você fez porque eles vieram para casas de dublagem, onde você estava disponível e as pessoas podiam te chamar pela identidade que você tinha criado lá no passado com o Schwarzenegger, é isso? Correto, é isso aí. O Conan, o Destruidor, foi dublado em São Paulo pelo Antônio Moreno. É um excelente dublador, um amigo querido, e foi ele que fez com muita propriedade lá. Mas foi bom, né? Pelo menos pra esse você não tem que pedir desculpa. Mas você sabe, como eu falei antes, rapaz, sabe que o Conan, você viu que eu nem pedi desculpa pelo Conan. O Conan... Exato, eu gosto realmente do 1 principalmente. O 2 eu não sei se o Moreno tem que pedir desculpa, mas o 1 é um bom filme. Você fala pouquinho no 1, né, cara? Tem poucas falas, né, na verdade. Exatamente, a participação dele é pequena. Eu tenho uma fala do Garcia na minha mente impressa, e ela não me sai, que é do Predador. Posso adivinhar? Claro. Nossa, mas você é muito feio. Cara, eu carrego isso a minha vida inteira. Eu tenho vontade de falar isso pra algumas pessoas. Eu conheço a pessoa, aí me vem na mente, cara, o Garcia falando, nossa, você é muito feio. Você não vai pro céu, viu? Eu tô te avisando isso. Você vai ficar no purgatório alguns anos, algumas passagens. Mas eu fico com prazer, cara. E tem outra coisa que marcou também, que é do Comando para Matar, que é não desgruda daí. Puta, clássico. Mas você já recebeu feedback dessas falas anteriormente? Cara, é assim, é impressionante, né? Como tem umas coisas que marcam mesmo as pessoas. Uhum. Então, eu volta e meia ouço alguém fazer esse comentário comigo, tá? Dizer, pô, não, acho aquela frase lá muito engraçada. Fala isso pra mim. Fala, nossa, você é muito feio. Fala aí, fala, não desgruda daí. Aí eu já sei que... É impressionante porque, como a gente tá gravando por Skype, eu tô me sentindo conversando com o Schwarzenegger. Estou emocionado. Verdade. Apalpa minha nava, Casipota. Van Damme, cara. Van Damme é demais, cara. Van Damme tem no principal, que eu considero o principal filme do Van Damme, né? Que é o Grande Dragão Branco. Natsukao. Ele fez um filme que eu adoro, que é o Roger Rabbit. É verdade. Por favor. Olha aí, cara. Olha, você que quer estrelas, não. Eu te dou estrelas. Uma estrela, 2 estrelas.
Cara, esse papel eu tenho que aplaudir você de pé, cara, porque você não ficou devendo nada à dublagem original, cara. Muito obrigado. Muito bom mesmo, cara. O Roger Rabbit eu vi, eu só vejo dublado. Coisas que a gente vê na infância, a gente vê mais dublado do que original, porque a gente acostuma. Mas não é só por isso, porque eu faço questão, eu tenho aqui o Roger Rabbit, cara, e é fantástico. Parabéns, cara. Esse é um trabalho que eu tenho no meu coração. Além de Schwarzenegger e tal, eu tenho como, sabe, uma coisa que eu tenho que elogiar mesmo. Agora, você fez Harrison Ford, vários personagens maneiros, fez Blade Runner, assim, a sua voz no Harrison Ford também cai muito bem, apesar de, sabe, o Schwarzenegger e Harrison Ford ter nada a ver, a sua voz cai muito bem. E você fez a dublagem original do Star Wars, não foi? É, exatamente. A primeira dublagem feita pra televisão. Pra televisão, mas é engraçado, você não fez no primeiro, você fez só no Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, não é isso? Isso, porque o primeiro filme foi feito pelo Francisco Milani. Olha! Francisco Meu Milani! Deus! Não acredito! Muito melhor do que eu, muito melhor do que eu. Star Wars foi redublado agora, no lançamento do box novo e tal. E quem faz o Han Solo é o Guilherme Briggs, também adora a voz dele. Não é à toa que o Han Solo é o Han Solo, É né, o Han Solo, exatamente. Agora, o Robin Williams, cara, é um personagem engraçado, porque a gente já entrevistou o Nelson Machado aqui, que também já dublou o Robin Williams, né? E a sua voz com a do Nelson Machado tem nada a ver, assim, a voz que vocês fazem no Robin Williams é super diferente. E é engraçado que as duas encaixam bem, porque eu já vi filmes dublados com os dois, e os dois são muito bons. Agora eu quero te dar parabéns também por você ter dublado Bom Dia Vietnã, cara. Pois é, cara, mas essa é a minha história com o Robin Williams. Que, na verdade, eu também acho que não tem nada a ver com a minha voz, mas assim, eu tinha acabado de voltar de Portugal, eu morei em Portugal 1 ano, em 88, fazendo rádio lá, sendo locutor de rádio. E eu vi esse filme lá, no cinema. E quando eu voltei, ele estava para ser dublado. E eu implorei para dublar o filme. Entendeu? Porque eu falei, olha, eu quero fazer um trabalho bacana. Eu levei o script para casa, fiquei ensaiando em casa, eu fiquei adaptando o texto em casa e cheguei no estúdio para dublar com o Zé Santana, que foi o diretor do filme. Falei, Zé, a gente ganha por hora, como eu expliquei, né? E se você passa, evidentemente, do tempo de horas e tal, você ganha mais. Mas eu falei assim, Zé, eu queria só te pedir um grande favor. Eu sei que você é uma pessoa extremamente honesta e que seu esquema está absolutamente honesto para que eu ganhe aquilo que é o certo, dividindo o número de takes ao número de horas que eu tenho para gravar. Então eu só queria que você me desse a oportunidade de ensaiar quantas vezes eu achasse necessário e que eu assistisse depois para te dizer até se eu queria, de repente, tentar mais uma vez e fazer mais uma vez para tentar chegar num resultado melhor. Você se incomodaria com isso? Ele falou, não, ele é um cara maravilhoso, assim, super tranquilo. Eu falei, não, filhinho, tudo bem, faz aí, vamos assistir, vamos fazer assim, tudo bem. Falei, olha, se passar, se estourar meu tempo, eu quero ganhar o que está previsto para eu ganhar. Eu não quero atrapalhar nada, não quero atrapalhar o esquema, não quero, entendeu? Nada. Eu só quero fazer um trabalho bacana, porque eu adoro esse filme e quero fazer um bom trabalho. Tentei, né? E foi daí que surgiu a coisa de fazer o Robin Williams. Porque o Robin Williams, ele é uma matraca, né? Ele não para, né? E nesse filme em especial, no Bom Dia Vietnã, cara, quando ele vai pra trás do microfone, cara, ele fala sem parar, sem pausa, sem respirar, né, cara? Exatamente. E tem como é que pode, né, cara? E tem, engraçado que tem muita piada que é local, né, coisa que só pra americano mesmo e tal. Eu imagino a adaptação desse texto deve ter sido um mega trabalho, né, cara? Foi, assim, não sei nem se, enfim, foi bem sucedido ou não, eu tentei fazer o melhor possível dentro dessa coisa das duas realidades e até mesmo um outro fator, né? Você está falando da Guerra do Vietnã, você está falando de um tempo específico, década de 60, uma guerra americana no continente asiático, então fica tudo muito complicado também de se adaptar e de se brincar com isso tudo, né? Com certeza. E você vê, às vezes, o preconceito da dublagem, isso é uma coisa que eu queria muito dizer, já que a gente está falando de dublagem, para até as pessoas que não se identificam muito com o trabalho pararem para raciocinar, né? Tem duas coisas. Uma é referente a esse filme, que eu li assim uma crítica num determinado jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, que era assim, será exibido hoje o filme Bom Dia Vietnã, dublado. E claro que a dublagem deve estar uma porcaria. Quer dizer, o cara nem viu e não gostou, né? Deve estar uma porcaria maravilhosa. Né? Exatamente, eu falo aqui... Não, assim, porque a verdade é assim, existem realmente dublagens que são uma porcaria. Sim, claro, como tudo, né? Como tem filmes que são uma porcaria, como tem novelas exato, que são uma porcaria, exato. tem qualquer coisa que são uma porcaria, né? Mas tem dublagens, cara, que melhoram o filme. Exato.
Atualmente tem essa série no Discovery Channel, A Prova de Tudo, né? Não sei se vocês assistem. E a dublagem, cara, eu não sei quem faz, eu sou ignorante, mas a dublagem é espetacular. Parece que o cara tá ali mesmo, cara. Foi impressionante, cara. Tem muita expressão de respiro. Isso, e o cara cai, o cara levanta, o cara... sabe, se machuca, né? E, cara, ele dubla tudo exatamente. Parece que realmente ele tá falando ali em português com todo mundo. Apalpa minha naba, caso possa. Fechando o filme, cara, senão a gente não vai ficar até amanhã aqui falando várias outras dublagens nerds do Garcia. Ele dublou o Paul Atreides em Duna aí, cara, seu filme preferido. Aí o McLaren. Christopher Lambert no Highlander 1 e 2, olha aí. Olha, Christopher Lambert, cara. Parabéns. Olha, veja você, desculpe, hein? Ah, não. Não. Eu vejo sempre, eu só finjo não ver os cabos, mas o resto é tranquilo. Não, o seu trabalho é ótimo. Você tá sob medicação? Conta pra mim, fala dela. Posso, pesada. Pesada, então tá tudo bem. Então tudo bem. Então eu te desculpo. Porque eu vou te dizer o seguinte, eu comprei Highlander há pouco tempo também, amarradão, falando, pô, filme da minha adolescência, fui ver no cinema, muito bom. Falei, tá certo. Não vou ter mais nenhum comentário. Tá vendo? Ele rompeu a regra dos 15 anos, não pode. Não pode, deixa a regra dos 15 anos que é importantíssima. Não, pois é, mas eu esperei até você dizer que tinha visto, tal, adorava, eu fiquei calado. Quando você falou que rever atualmente acha muito legal, pede pra ele receitar um pouquinho mais forte, um remedinho um pouquinho mais forte, porque isso já não tá mais fazendo efeito. O que mais, pô, tem Bons Companheiros, Ray Liotta, cara, que foi Martin Scorsese, muito bom. Muito bom filme. E você fez o Rod Serling, né, na apresentação do Além da Imaginação, cara, você lembra do texto? Não lembro nem que eu tinha feito isso. Mas não conta pra ninguém, não, tá? Tem o Kevin Costner no Dança com Lobos. Isso, William Dafoe no Platoon, cara, que é clássico. Que mais o Dolph Lundgren no filme do He-Man, que é uma merda também. E aquele filme, vamos combinar que podia ter, né, queimado negativo, né? Quando você pega assim um trabalho que o filme é muito ruim e tal, assim, é muito desprazeroso fazer e tal, ou você vai animá-lo? Eu acho divertido, eu acho até divertido, porque uma produção é um negócio muito complicado, né? Você botar um esforço num trabalho onde exige a junção de vários profissionais, de várias áreas e tal, é complicado. Então, por si só, eu já acho louvável você terminar um filme. Você fazer, eu sou apaixonado por cinema também, então, assim, eu respeito muito isso, o esforço de... Agora, tem coisas que são absoluta e absurdamente ridículas. Então, no mínimo, você tem que se divertir. É claro. Né? Você ficar pau da vida, não, porque você está também ganhando seu dinheiro honestamente, fazendo um trabalho que, de qualquer forma, pretensamente ou provavelmente vai agradar alguém. Tá aí Highlander que não nos deixa mentir, na verdade? Não é? Então, assim, você tem que ver pelo lado otimista, como diria Monty Python, né? É verdade. Tem que ver do lado otimista da vida, né? Temos muitas perguntas do Brasil inteiro, muitos leitores do Jovem Nerd, ouvintes do Nerdcast mandaram todo tipo de pergunta. Quero pedir desculpa, não dá para fazer todas as perguntas, eu vou ter que realmente enxugar bastante. Mas, por exemplo, temos fãs, olha só, o Douglas Barbosa, de 15 anos, de São Paulo, disse que é seu ultra, mega, ultra fã do cacete, sabe tudo da sua vida. E olha, cuidado com esse tipo de fã. Eu falo, Qual é a teoria, Alexandre? Como é que é a história do fã? Do fã lunático? Tá tudo bem, cara. Se eu morrer assim, pelo menos eu morro feliz. Vai ter um fã que vai me matar, olha essa vida. Mas então, ele, o Wagner, de 20 anos do Rio de Janeiro, o Lustosa, de 29 anos também do Rio de Janeiro, fizeram 1 milhão de perguntas. Assim, teve a galera que mandou uma pergunta, mas esses 3 caras mandaram 1 milhão de perguntas. Eu só tô... Eu só queria dizer o seguinte, Douglas, Wagner, Lustosa, um grande abraço pra vocês. Obrigado aí pela força e obrigado por gostarem do meu trabalho. Valeu muito mesmo. bom, muito Legal. bom. Olha, Douglas, Wagner e Lustosa, não rola grana na conta de nenhum dos 3. Obrigado. Valeu. Muito bom. Vou misturar as perguntas dele porque realmente tem muita coisa. Mas uma que é do Douglas, ele falou assim: como você entrou como diretor-geral da Disney Brasil, tendo substituído o talentosíssimo Telmo de Avelar, que foi diretor da Disney por mais de 20 anos? Assim, só explicando um pouquinho. O Telmo era o responsável
pela direção de dublagem de todos os produtos da Disney no Brasil. Mas meu cargo não é esse. Ele era o diretor de dublagem. Eu faço um outro papel aqui no Brasil. Eu sou um funcionário Disney que faz o papel de quem vinha lá de fora de Los Angeles para supervisionar o trabalho da dublagem do Telmo nos filmes animados para cinema. Entendi. Então, nesses filmes animados para cinema, você tinha a figura de um executivo de Los Angeles que vinha aqui supervisionar o trabalho do diretor de dublagem, que era o Telmo. Esse é o meu trabalho. Eu apenas dirijo os filmes também de cinema animados pela proximidade que eu tenho com a função e pela paixão que eu tenho pelo trabalho de dublagem e pelos trabalhos da Disney. Entendi. Então, basicamente, você diz o ok, o seu selo de qualidade... Exatamente. Quer dizer, nós temos uma divisão hoje no Brasil, que é a Disney Character Voices International, que cuida da qualidade do trabalho de dublagem de todos os produtos no Brasil. O Telmo era a pessoa responsável pela direção de dublagem dentro do estúdio desses trabalhos da Disney. Entendi. Apalpa minha naba, caso possa. Uma coisa que muita gente pergunta, essa história de você, e o Nelson Machado falou com a gente, eu perguntei, os dubladores profissionais ficam chateados quando chamam um ator da novela da Globo pra fazer uma dublagem e sai um resultado ruim? Quer dizer, o Nelson defendeu que, não tem nada a ver, todo mundo é ator, é isso aí. Mas você, como um profissional da Disney, que tipo de voz você procura? Você acha que é mau negócio, às vezes, pegar uma pessoa que não tem experiência em dublagem para dublar? Olha, eu acho que eu ouvi a entrevista do Nelson e achei a colocação dele brilhante. E, na verdade, você comentou da Nova Onda, que é um filme que eu amo de paixão, na verdade, é um dos meus filmes xodó, assim, porque eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho de uma inteligência muito grande na comédia daquele filme. Exato. E a Marieta falou a mesma coisa durante uma coletiva, porque ela falou, olha, eu não vejo essa distinção, porque é a mesma coisa dizer assim, tudo bem, se somos todos atores, somos todos colegas. Quer dizer, então, um dia, se uma pessoa que faz dublagem estiver fazendo teatro comigo, eu vou virar pra ela e falar assim, o que você está fazendo aqui? Você devia estar dublando? Ou se estiver fazendo novela, estiver fazendo televisão comigo, eu vou falar, o que você está fazendo aqui? Você devia estar dublando? Exato. Esse tipo de pensamento, realmente, na minha opinião pessoal, e não porque eu estou nesse cargo na Disney, e é porque é o meu pensamento verdadeiro, é desculpa de quem não tem talento. Apalpa minha naba, caso possa. Muito bom. Você acabou respondendo várias perguntas ao mesmo tempo. De uma vez só. Do Eduardo Buradina, do Harold, do Cristiano Mota Antunes, de Florianópolis, outra de Curitiba, do Vinícius, de 19 anos, de São Bernardo do Campo. Durante o programa todo, eu digo, né? Eu vou citar o nome deles porque eles mandaram as perguntas. Fernando, de 19 anos, de Curitiba. Também você já respondeu a pergunta dele, que era sobre exclusividade de voz, aí eu acabei perguntando pra você. Agora, o Cristiano Zoucas, 20 anos, do Rio de Janeiro, pediu pra você fazer uma palhinha das suas vozes mais famosas. Você acabou já dando algumas palhinhas, mas tem alguma outra que ficou daquelas coisas que ficaram marcadas? Tem alguma outra coisa que vem à sua cabeça, alguma coisa da Disney, talvez, que você gostou muito? Eu sei que você fez a voz do... como é que é? Do Chucrute, Vida de Inseto, que era um personagem ótimo que a gente adorava. Você lembra dessa voz? Eu sou uma borboleta! Eu sou uma borboleta que quer voar! Muito bom, Beautiful Butterfly. Muito bom, muito bom. E claro que eu não lembro do texto, porque faz muito tempo que eu fiz aquele negócio. Mas eu lembro que mais ou menos assim. Excelente. Apalpa minha naba, caso possa. Fábio Winkler, 20 anos, Rio de Janeiro, perguntou: você já dublou algum personagem que você falou assim, porra, fiz isso, não acredito, pedi desculpa? Apesar de você já ter falado aí, tem mais algum? Não, evidentemente, tudo que eu falei anteriormente é brincadeira, né? Evidentemente eu não peço desculpa por nada. O seu valor e o seu momento. É claro. Não tem nada a ver, mas com certeza eu já fiz muita coisa mas aí não pelo personagem em si, mas sim por uma questão de autocrítica, de eu não ter gostado do trabalho que eu fiz, né? Você tem muita autocrítica quando você... Eu tenho uma autocrítica violenta, eu sou muito crítico.
Sou muito crítico comigo mesmo. E o Fábio, aliás, falando em acertar, ele também tá elogiando aqui o Bom Dia Vietnã, que ele fala que prova de uma vez por todas a sua grande versatilidade. Ele, inclusive, tem os arquivos em áudio. Ele guarda porque ele acha muito, muito bacana o trabalho no Bom Dia Vietnã. Você ainda consegue fazer aquele grito do Bom Dia Vietnã? Bom dia, Vietnã! Olha aí! Muito bom, vizinho, já estão telefonando. Apalpa minha naba, Catipoca. O Fábio Eduardo Bruxel, 22 anos, de Curitiba, também perguntou se você, com a sua voz, já conseguiu, já usou o sucesso da sua voz para agarrar a mulherada. Olha, a minha voz é essa coisa natural, entendeu? Meio um pouco esforçada, essa coisa bonita, né? Como dizia Francisco Milani, vozes lindas, interpretações seguras. Não, olha, na verdade, eu vou dizer pra você que eu não sei, assim, não, tentar usar isso não, porque isso é ridículo, né? Eu acho isso o fim do mundo, e como eu falei, realmente eu sou extremamente tímido. Então eu não procuro fazer charme com esse negócio, não. Mesmo porque a voz vem com o resto do pacote, né? Então, como até hoje eu não namorei nenhuma deficiente visual, não. A resposta é não, porque ela tá vendo ali o que ela tá comprando, então as míopes... Um empurrãozinho pegar as assim. míopes. Um empurrãozinho, aquela voz e tal, não sei o que, né? As míopes acabam caindo. As míopes morrem. O Eduardo Reis, 25 anos, de Brasília, também perguntou sobre a tradução e dublagem de palavrões, né? Que falou assim, no filme Fim dos Dias, como você dublou Schwarza, teve que soltar coisas tipo, vou se fuder, mas que porra, tá fudido e tal, não sei o que. Até onde vai? Porque eu lembro de uma época que o merda passou a ser incorporado na dublagem. Mas até onde pode ir o palavrão na dublagem? Depende. Se eu não me engano, esse filme Fim dos Dias tem ele falando diabo, filha da puta. Você falou isso? Essa é uma boa questão a ser levantada, muito boa pergunta. A questão é a seguinte, a gente tem que analisar duas coisas aí. Uma é a seguinte, nós vivemos num país que passou por 20 e poucos anos de ditadura, né? E isso foi uma coisa que contribuiu bastante para essa questão de se colocar coisas amenizadas, tanto na dublagem quanto em novelas, em qualquer outra coisa. No entanto, eu acho que existe uma coisa chamada bom senso. E na verdade, mesmo lá fora, quando você tem um filme que vai para a televisão, o diálogo desse filme é mudado. Você tem o ADR, que é chamado, né? Additional Dialogue Recording, que todo filme tem, porque outra babaquice, né, que se tem no Brasil às vezes é falar, eu não gosto de filme dublado. Aí fala assim, babaca, todo filme americano é dublado. Não confia ninguém, não. Todo filme americano é dublado, animal. Ou você acha que um cara, no meio de uma explosão e tal, ele tá falando que tem um babaca correndo com um boom lá no microfone. Ou ele tá correndo com um microfone de lapela ali dentro. Exato. Mas tudo bem, enfim. A ignorância é grande e tá tudo certo. Mas a questão é exatamente essa. Os filmes lá fora são dublados e as palavras muito fortes e os palavrões são dublados com atenuantes com palavras, enfim, amenizadas para televisão. Versão light. Versão light, exatamente. E é necessário, e eu concordo com isso. O que aconteceu em End of Days, que aconteceu também com Hurricane, que é o furacão, foi que a gente dublou esses dois filmes para o cinema. E exatamente para começar a quebrar a resistência do público para filmes dublados no cinema, o que é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, o cara diz que não gosta de ver filme dublado no cinema, porque ele tem vergonha de dizer que está vendo filme dublado no cinema. Mas se você pegar o mercado de home video, todo o mercado de home video é dublado. Sabe por quê? Porque senão os filmes não têm saída. Isso acontece muito, com certeza. Exatamente. No escurinho da casa dele, ele tem coragem de botar a dublagem. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade, muitas vezes, na faculdade agora, na Universidade de Cinema que eu estou cursando. Isso é uma coisa que eu dou risada sempre. As pessoas dizem assim, não, mas vamos ver no original, né? Aí eu vejo um monte de bestalhóide lá, lendo legenda. Aí a ação toda está passando, aí nós temos uma matéria que chama-se Análise do Filme.
Aí o professor pergunta assim, e aí, o que vocês analisaram dessa cena? Pô, dá pra passar de novo que eu tava lendo a legenda? Então, prova exatamente isso, que se você está lendo legenda, você não está vendo filme. E cinema é imagem. Cinema é imagem com áudio. Se você não está vendo o que está acontecendo, você dança muito mais do que ouvir a vozinha do personagem no original, porque todo mundo diz que assim é que é bonitinho. E as pessoas tanto entendem isso e sabem disso, que em casa, quietinhas lá, vão assistir o filme dublado. Então, enfim, e exatamente para quebrar essa resistência do cara que diz assim, ah, tá vendo? Por isso que eu não gosto de dublagem, pô, porque o cara fala lá, motherfucker, you son of a bitch, you asshole, e o cara diz assim, seu tolinho, seu bobão. O cara fala assim, oh, you go fuck yourself, aí eu vou furar os seus olhinhos. Entendeu? Então, para isso, para quebrar, e dizer assim, olha, nós estamos usando, não há um palavrão em nenhum daqueles dois filmes que não tivessem sido utilizados no original. Todos os palavrões que foram vertidos para o português estavam, claro, com os seus semelhantes ali, né? Ou seja, com a sua tradução, não ao pé da letra, mas com a sua tradução dentro do entendimento daquilo que se fala em português, né? Vertidos para o português, porque era um filme para ser exibido no cinema. Quando ele foi para a televisão, aí já era responsabilidade da televisão pegar esse outro ADR, essa outra gravação, com os diálogos amenizados, inserir ali. Porque eu acho que televisão e principalmente a TV aberta, assim como o cabo também, é uma coisa que entra na sua casa, né? E você está às vezes com o seu filho ou sua filha de 5 anos, ou com a sua avó, ou mesmo com a sua esposa, e você não quer ouvir isso. Né? Eu não sei por que as emissoras acharam por bem exibir com aqueles palavrões. Foi tomei um susto, né? Não, exatamente. E a gente toma um susto maior porque a gente não está acostumado com isso, exatamente por causa da censura. Porque nós passamos anos ficando à margem do que é comumente colocado de forma real, né? E isso foi atribuído à dublagem. A culpa não era da ditadura, era da dublagem que não falava o que estava sendo dito no original. Quer dizer, de novo, entendeu? Não. A situação do país está maravilhosa, mas a dublagem é uma merda. É sensacional. Apalpa minha nova casa pobre. Muito bom. Últimas 3 perguntinhas, uma mais séria e outras 2 mais galhofas. Uma que é minha e também de muitas pessoas, que por causa da troca do Valdir Santana nos Simpsons e tal, né, que a gente comentou, as pessoas estão comentando, a nerdalhada que é mais ligada no mundo da dublagem, fica se perguntando... Você disse nerdalhada. Nerdalhada. Fica se perguntando sobre o problema que tem de direitos autorais para os dubladores. Quando você pega você dubla uma série, um filme, qualquer coisa. E você pega o DVD e coloca ele lá para vender com a faixa de áudio original e a faixa de áudio dublada. Os dubladores têm direitos autorais a receber deste produto? Olha só, eu vou te responder como profissional da área. Tá? Eu não vou te responder, porque assim, eu não posso nem responder, porque a minha área não é direito, não é... Sim, claro. Enfim, eu não sou advogado, não conheço lei para discutir leis e nem leis de direitos autorais. Então o que eu vou dizer para você é a minha opinião como intérprete. E o que eu acho, o que eu penso disso particularmente e como eu sempre pensei. Porque isso já aconteceu na minha vida, por exemplo, há coisa de 15 anos, quando o He-Man foi lançado em VHS. Então Desculpa, sua voz estava lá e... Exato. Nada aconteceu, né? Eu dublei o filme para televisão originalmente, e depois ele foi comercializado em home video. Isso. Tá? Então, assim, nesse momento, esse questionamento que está surgindo agora e que você levantou, eu me fiz naquele momento, como intérprete, e é como eu penso. Então eu não estou absolutamente defendendo A ou B, X ou Y. Claro, eu estou dizendo para você a minha opinião como intérprete. Eu penso o seguinte, Alexandre, se eu amanhã produzir um filme, botar o meu dinheiro e colocar esse projeto de pé e chamar profissionais para trabalhar comigo nesse projeto e os pagar valorosa e suficientemente por aquilo que eles vão exercer no meu projeto, desculpa, ao término dele, ele é meu pelo seguinte: se tiver alguma falha e se eu perder todo o dinheiro que eu
coloquei naquele projeto, eu não vou chamar você e perguntar, Alexandre, lembra aquele filme que você fez comigo? Yeah. Pô, pois é, cara, eu tô devendo 200 mil, bota 10 aí que tu fez parte dele. Entendi. Então, o que eu penso é o seguinte, se eu estou sendo chamado para executar um trabalho, onde eu vou, executo meu trabalho e vou embora para minha casa e não corro risco, se eu não corro risco, eu não posso fazer parte, não participo do lucro. Este é o meu pensamento pessoal. Entendi. Sempre foi. Apalpa minha nava, caso possa. Penúltima pergunta, você não tem mais dublado ativamente, né? Você foi uma escolha sua de carreira, você passou a ficar mais na direção, nos bastidores. Como é que foi isso? Eu acho que é uma decisão até ética, né? Porque se você tá... há 12 anos eu sou um executivo da Disney. Então, não tem nem sentido, evidentemente, eu fazer trabalhos que são dos meus colegas hoje, que trabalham e pagam as suas contas com a dublagem. Sim, sim. Evidentemente que num caso específico e especial, como um animado de cinema da Disney, eu até faço a direção porque eu sei como eu levo essa direção. É uma questão de carinho mesmo, de profundo carinho pelo trabalho que eu faço. E aí, realmente, eu tomo a frente desse trabalho de 1 a 2 vezes por ano. E com relação aos personagens, aos atores, quando é uma coisa muito especial. Por exemplo, no caso do He-Man, se voltar a surgir alguma coisa, evidentemente, eu não vou deixar de fazer. Se é um Schwarzenegger, que agora está lá governando a Califórnia e disse que não vai fazer mais filme, mas se fizer novamente e me chamarem, me convidarem, irei com o maior prazer, mas são casos muito esporádicos e específicos de um carinho muito pessoal, né? No caso dos Simpsons você fez, né? Você foi lá fazer as Exatamente. do Schwarzenegger, né? Exatamente, mas fora isso não, porque assim, eu realmente estou fora do mercado, não é mais o que eu faço para ganhar o meu dinheiro e pagar as minhas contas. Mas deixou um tesouro que faz parte da história da dublagem no Brasil e está dentro do coração de todos nós nerds, nós que crescemos ouvindo a sua voz, sabe que você deixou um legado. E nós torcemos sempre que apareça, que Schwarzenegger volte a fazer filme. Agora, se ele for presidente dos Estados Unidos, cara... Quando? Quando? Pelo menos no Cacete Planeta eu vou ter exatamente. Agora, a última pergunta que recebi de várias pessoas diferentes é o seguinte: você acabou falando isso no início do Nerdcast, mas eu quero perguntar de novo, e só para elaborar uns últimos pensamentos sobre isso. As pessoas tiveram a curiosidade enorme em perguntar se você é nerd. Mas evidentemente, de carteirinha, pagando todo mês ali a minha mensalidade, feliz da vida. Porque, meu amigo, se a gente não tiver esse tipo de espírito na vida, a gente está roubado. A gente tem que manter um pouquinho da sanidade da gente, sendo um pouquinho maluco. Com certeza. O Carlos até me disse, presta atenção, o Carlos me disse que estava querendo marcar uma sessão de RPG com você, cara. Mas eu estou aguardando ansiosamente. Olha, cara, pelo amor de Deus. E se for uma daquelas que a gente vai fantasiado, vou gostar mais ainda. Então, vamos marcar agora a nossa sessão de RPG com o Garcia Júnior. Eu tenho até o personagem pra você, já tá pronta a ficha, chama-se Conan o Bárbaro. Eu tenho um melhor, um bárbaro que se chama Nanok, que eu usava muito tempo atrás. O Nanok é Conan ao contrário, quanta criatividade. O coelhinho da Páscoa, não tem problema nenhum. Muito bom. Cara, já pensou você jogar RPG com o Conan do seu lado falando, mano? Tem como ficar mais real do que isso? Por exemplo, Garcia, você encontra 3 orcs, eles estão olhando para você ameaçadoramente. O que você faz? Arranco a cabeça deles adentada. E ainda mastigo os dentes.